Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Dando continuidade à parte de torque, momento de força, na última aula nós vimos como calcular o momento de uma força em relação ao eixo fixo. Então, tenho aqui uma força agindo ao longo de uma distância r de um ponto O, que se localiza sobre o eixo A aqui, ó. Esta força vai gerar um torque, uma rotação em torno desse eixo. Quanto que vale o momento desta força? Olha, o torque é perpendicular ao plano formado pela força e pelo raio. Então, o torque está aqui, o momento de força está aqui. E ele é R produto vetorial F. Mas nós vimos que este momento de força em relação ao eixo, ele pode ser calculado como o vetor unitário do eixo, produto escalar, R produto vetorial F. Isso nós vimos na última aula. E que a gente calcula por esse determinante. Isso aqui é uma parte da última aula. Ou seja, o vetor momento de força ao longo do eixo é o módulo dele vezes o vetor unitário do eixo. Isso aqui fizemos na última aula. Vamos resolver esse exercício aqui. Olha. Determine o momento em relação ao eixo AB. Esse AB aqui é o eixo, tá? Então, em relação ao eixo AB, produzido pela força F mostrada na figura. Esta força aqui, ó. Ao qual tende a girar a barra com respeito ao eixo AB. Esta força tende a causar uma rotação em relação ao eixo AB. Então, vamos calcular o momento. Bom, esta força, ela está a uma distância R, RC da barra aqui, ó. Vamos pegar o ponto se o eixo é de A para B, ó, o eixo AB, então ele está preso lá naquele canto e está preso aqui. Então, se eu aplico uma força aqui, eu tendo a causar uma rotação disso aqui, ó, em torno do eixo AB. E essa aqui é a distância desta força até o ponto A. Por que eu peguei o ponto A? Bom, eu posso calcular o torque em relação a qualquer ponto. Eu peguei o ponto A porque ele é a origem desse sistema de coordenadas. Então, está aqui. Eixos X, Y e Z. Então, ele é a origem desse sistema de coordenadas. Então, a força está a uma distância RC, porque aqui esse ponto aqui eu estou chamando de C, RC, da origem do sistema de coordenadas. E essa força vai gerar um torque ao longo do eixo AB. E a gente acabou de ver que o torque em relação ao eixo é o vetor unitário do eixo vezes o produto vetorial de R por F. O vetor unitário ao longo do eixo, que eu estou chamando de UB aqui, ó. Bom, esse vetor unitário ao longo do eixo é um vetor distância. Então, eu vou calculá-lo aqui, ó. Essa é a distância de A até B. Então, aqui eu tenho um vetor, RB. Que é o vetor RB, que é esse cara aqui para mim, ó. É o vetor que vai de A até o ponto B. Quanto que vale esse vetor?
colocar aqui mais. Quanto que vale esse vetor? Olha, a extremidade dele está no B. A origem dele está na origem do sistema. A coordenada aqui é 0. Então, é só pegar as coordenadas da extremidade. Esse vetor ele tem eixo x. Qual é a coordenada de x? É esta aqui, ó. E ela vale quanto? 0,4 metros. Então, é 0,4i. E a coordenada de y? É esta aqui, ó. Que tem esse tamanho aqui, que é 0,2. Mais 0,2j. Esse é o vetor RB, que está escrito aqui, ó. Quem é o vetor unitário? O vetor unitário é o vetor dividido pelo módulo do vetor. Então, é o vetor RB dividido pelo módulo de RB. O vetor RB é 0,4i mais 0,2j, dividido pelo módulo dele, raiz quadrada de 0,4 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado. O vetor UB, vetor unitário, vale 0,8944i mais 0,4472j. Então, esse é o vetor unitário ao longo do eixo. É este cara aqui que eu vou usar aqui, ó. Então, esse eu já achei. Agora, preciso calcular R produto vetorial B. Ou, melhor, eu posso resolver isso aqui tudo pelo determinante, que é aquele determinante que a gente viu agora há pouco. Quem é a distância? Quem é a distância RD? Quem é RD aqui? A força é 300 newtons. AB, C. De onde que eu tirei isso? A força está certa. Menos 300. Quem é RD? Onde que alguém está enxergando o ponto D aqui? A, B, C. Bom, deixa isso aqui por enquanto. Preciso ver o que é isso aqui. Então, não sei de onde que eu tirei isso. Não estou enxergando no problema. Vamos para frente. Se eu achar, eu volto. Ah, tá, achei. Tá aqui, ó. RD é essa distância aqui, ó. Tá? É essa distância aqui. Deixa eu... Então, eu estou chamando de D este ponto aqui, ó. É que eu coloquei isso aqui nesse slide que não estava na figura. Estou chamando de D este ponto aqui, ó. E o vetor RD é o vetor que sai lá da origem e vem até aqui. Este é o vetor RD. Este vetor RD, ele tem que tamanho? Ele tem 0,4 aqui, ó. Mas ele tem mais 0,2 unidades aqui, ó. Zero 2 aqui e 0,4 aqui. Somando, o tamanho de RD dão 0,6 unidades ao longo do eixo X. Então, RD vale 0,6 i metros. 0,6 i metros. 0,4 mais 0,2. E o vetor força é este cara aqui, ó. Esse é o vetor força. Ele está paralelo ao eixo Z. Ele vale 300 newtons. Então, ele está na direção de K, só que contrário ao eixo Z. O vetor força vale menos 300 K newtons.
Então, temos que o momento de força em relação ao eixo AB vai ser dado por este produto aqui. O vetor unitário B é este cara. O RD, que é essa vetor distância aqui, vale 0,6i. E o vetor força, menos 300K. Agora, eu posso calcular aqui, olha, pelo determinante. Como que faz isso? É aquele determinante que nós vimos aqui atrás agora há pouco. Deixa eu ver se eu pego ele para vocês. Deixa eu só... É este determinante aqui, ó. É mais fácil ter feito à mão. É este determinante aqui que nós estamos falando. Ó, a primeira linha são as componentes x, y, z do vetor unitário, que corresponde aos cossenos diretores. A segunda linha são as componentes Rx, Ry e Rz do vetor R. E a última linha, as componentes Fx, Fy, Fz do vetor força. Então vamos lá para o problema. Voltar onde estava. Tá aí. Então, componente do vetor unitário. Esta é a componente x do vetor unitário. Esta é esta aqui. Esta é a componente y do vetor unitário. Como o vetor unitário está no plano xy, ó, ela não tem componente em z. Então, a componente em z dele é 0. Do vetor R. O vetor R está todo no eixo x. Está todo no eixo x. Então, eu só tenho quem? Eu só tenho a componente I dele, que é 0,6. A componente Y, a componente Z, vale 0. Não tem. E o eixo e o valor da força é menos 300K. Então, só tem a componente K da força, ó, que é menos 300. A componente X e Y vale 0. Alguém pode estar se perguntando, peraí, professor, a distância do vetor força não era o RC? Essa aqui, ó. Não era essa aqui? Por que eu estou colocando a componente de baixo? Por que eu estou colocando esta aqui? Por que eu estou colocando a verde e não a rosa? Pelo seguinte, lembre que o vetor força é um vetor deslizante. Um vetor deslizante é aquele vetor que pode ser propagado ao longo da sua linha de ação. Então, se aqui é a linha de ação do vetor, e o vetor está aqui, ó, eu posso colocá-lo aqui, posso colocá-lo aqui, posso colocá-lo em qualquer ponto dessa linha, porque ele é um vetor deslizante. Sabendo disso, eu posso pegar o vetor força que está aqui, ó, e deslizá-lo para cá, ó. E vou, aqui já forma 90 graus, aqui já forma basicamente o braço do momento, ó. Então, eu vou usar a distância RD para calcular este produto vetorial, ao invés de RC. Então, tá aí. Aí eu vou calcular o momento em relação ao eixo AD. Calculo este determinante. Não vou calcular, cada um calcula como quiser, que é cheio de zeros, é muito fácil resolvê-lo. Resolvendo esse determinante, o momento em relação ao eixo AB está dando 80,50 Nm. 80,50 Nm. Tá aí. Este é o momento
resultante em relação ao eixo AB. Tá aí. Como que eu escrevo o vetor? É o módulo dele vezes o vetor unitário. Então, é o módulo 80,50 vezes o vetor unitário. E isso vai dar 72i mais 36j Nm. Então, este é o vetor momento de força em relação ao eixo AB. Tá aí. Olha este outro problema aqui, ó. Determinar a magnitude do momento da força em relação ao segmento AO da estrutura mostrada na figura. Segmento AO é esse aqui, ó. A força age aqui, ó. Então, ele quer que eu calculo o momento desta força em relação ao eixo AO. Cuidado, a figura é muito importante. A gente não pode bater o olho rápido nela. Um olho rápido, muitas vezes, dá a impressão que essa força F está ao longo do eixo Y. E ela não está, ela está inclinada para cá, ó, indo para o D, ó, a linha de ação dela. Então, bastante atenção na figura. O momento em relação a OA é o vetor unitário de OA, produto escalar, R, produto vetorial F. Então tá aqui, olha. OA tá aqui. Aqui eu vou colocar as distâncias. Qual a distância? Eu tenho, posso pegar o ponto A. A distância do ponto A ao ponto C é a distância RAC. A distância do ponto A ao ponto D é RAD. A distância do ponto O ao ponto D é ROD. E a distância do ponto O ao ponto C é ROC. Eu tenho 4 distâncias aqui para calcular. Veja, a linha de ação da força vai de C para D. De C para D. Eu posso, então, ó, o ponto O está aqui. A distância ROD, ó, vai daqui para cá. Deixa eu só... Aqui tem muitas formas. Se eu prolongar esta força, veja, se essa é a linha de ação da força, eu posso colocar esta força, propagar, ela é um vetor deslizante. Então, jogo essa força aqui, ó. Aqui está a força F, ó. Posso trabalhar com ela aqui? Posso, tá? Sem problema algum. E poderia usar a distância OA para calcular o torque. Mas também posso calcular o torque pela distância AD. Posso calcular o torque pela distância OC e pela distância AC. Então, eu tenho muitas maneiras de determinar o torque aqui. Ó, eu vou usar a distância OA. Vou calcular o vetor unitário OA. Está aqui. O vetor unitário OA é o vetor distância OA pelo módulo da distância OA. Quem é o vetor OA? Ele vai ser, se o O está na origem, então ele vai ser as coordenadas do ponto A. Para x, quanto que ela vale? Ela vale 0,2 mais 0,1. Vale tudo isso aqui, ó, que dá 0,3.
Então, ele vale 0,3i mais para y. É só projetar isso aqui lá em y, daquela distância ali, ó, que é igual a esta distância aqui, ó, que vale 0,4. Então, mais 0,4j metros. Então, esse é o vetor OA. O módulo dele é a raiz quadrada de 0,3 quadrado mais 0,4 ao quadrado. Então, o vetor unitário OA é o vetor ROA, 0,3i mais 0,4j, dividido pelo módulo dele, raiz de 0,3 ao quadrado mais 0,4 ao quadrado. Fazendo esta conta, isso aqui dá 0,6i mais 0,8j. Então, achei o vetor unitário aqui, ó. O vetor unitário UOA. Esse é o vetor unitário UOA. Eu tenho o vetor OD. O vetor OD é aquele que sai de O e vai para D. Como eu tenho várias distâncias envolvidas no problema, é esse aqui, ó. Esse é o vetor OD. É a coordenada do ponto D. Ela vale meio para x e vale meio para z. Então, ela tem coordenada meio i mais meio k. Está aqui. Quem é o vetor força? O vetor força é aquele que está ao longo da linha de ação CD. Então, eu posso traçar um vetor unitário distância aqui, ó. E o vetor força, a gente já viu isso, vai ser o módulo dele vezes o vetor unitário distância CD. E quem é o vetor unitário distância CD? O vetor unitário distância CD é igual ao vetor CD pelo módulo do vetor CD, que é o que está aqui, ó. Então, é isso aqui. Então, o vetor F é o módulo dele. Vale 300 newtons o módulo dele, ó. O módulo vale 300 newtons. O vetor distância CD é a coordenada x de D menos a coordenada x de C. A coordenada x de D, ela vale... Deixa eu ver, apagar aqui um pouco o desenho. Coordenada x de D, ela vale 0,5, é de C para D. Então, é a coordenada de D menos a coordenada de C. A coordenada de D vale 0,5 menos a coordenada de C, 0,1. 0,5, aqui, ó. A coordenada de D vale isso. Isto aqui tudo, ó, é igual a isso aqui, 0,5. Menos a coordenada de C, que é essa aqui, ó, que é 0,1. 0,5 menos 0,1 dá 0,4i. Depois a coordenada de y. A coordenada d de y, d está no plano zx, é 0. Menos a coordenada de y em c. Coordenada em y. Se eu projetar aqui, vai dar aqui, ó. Então, é essa distância aqui, ó, que vale 0,4. Então, vai ser 0 daqui. Coordenada de D para Y é 0. E a coordenada aqui vai ser 0,4.
0 menos 0,4 dá menos 0,4J. E a coordenada Z? Coordenada Z do ponto D vale meio. É esse tamanho aqui, ó. Vale meio. E a coordenada Z do ponto C é este tamanho aqui, ó, que vale 0,3. Então, é meio menos 0,3 dá 0,2K. Então, esse é o vetor RCD, dividido pelo módulo dele, que é a raiz de 0,4 ao quadrado, mais menos 0,4 ao quadrado, mais 0,2 ao quadrado. Fazendo essa conta, o vetor força vale 200I menos 200J mais 100K, newtons. Então, agora, o momento em relação a OA é o vetor unitário OA, produto escalar, o vetor OD, produto vetorial F. O vetor OD, produto vetorial F. Então, ó, eu vou pegar este vetor aqui, ó. Esse é o vetor OD. O meu vetor força, eu posso colocá-lo deslizante, posso colocá-lo aqui na ponta, ó. Esse é o vetor força. Então, se eu fizer esta conta aqui, eu vou ter o vetor unitário, o momento. Então, o momento vai ser as coordenadas x, y, z do vetor unitário, que é 0, 6, 0, 8 e 0. A coordenada x, y, z do vetor ROD, que é meio, 0 e meio, está nos slides anteriores. E a coordenada da força x, y, z, que é 200, menos 200 e 100. Calculando este determinante, o momento de O, o momento da força em relação ao eixo OA vale 100 Nm. 100 Nm. Tá aí. Tá aí. Tem que montar e enxergar o problema. Lembrar de uma coisa. Isso é muito importante. Toda vez que você tiver uma força ao longo de uma linha de ação, que eu tenho a linha de ação da força. A linha de ação da força. O meu vetor força pode ser deslizado ao longo dessa linha de ação. Posso colocá-lo aqui, como eu posso colocá-lo aqui. O efeito é o mesmo. Que efeito? O efeito externo. O efeito que essa força produz no corpo. Tanto faz aqui ou ali. Tem a ver com o princípio chamado princípio da transmissibilidade da força. Momento de um binário. Momento de um binário. O que vem a ser um binário? Um binário é definido como duas forças paralelas com o mesmo módulo, sentidos opostos e separadas por uma distância perpendicular d. Então, duas forças paralelas, mas de sentidos opostos. Então, na verdade, são antiparalelas, separadas por uma distância d. Então, aqui eu tenho uma distância d. E aqui eu tenho duas forças paralelas de sentidos opostos agindo. Uma força para cá e outra força para cá. Tá aí. Essas forças são o mesmo módulo. Então, se essa aqui é F, essa aqui em módulo também é F.
Esse sisteminha aqui chama-se binário. Binário, ou um outro nome para ele, conjugado, também aparece. É a mesma coisa. Binário ou conjugado. O binário ou conjugado é definido como duas forças paralelas com o mesmo módulo, sentidos opostos e separados por uma distância perpendicular d. Ó, é importante essa definição. Essa distância aqui é perpendicular, ó, a força. Ó. Formando 90 graus. Tá aí. Uma vez que a força resultante é nula, veja, esse sistema, se eu calcular a força resultante desse sistema, ela vai dar zero, porque são duas forças iguais em sentidos opostos, agindo sobre o mesmo corpo, se anulam. Então, uma vez que a força resultante é zero, o único efeito de um binário é produzir rotação. Para que serve isso se a força resultante dá zero? Isso aqui tende a rotacionar esta barra. Ele tende a rotacionar esta barra aqui, ó. Gira para cá e gira para cá. Ele tende a rotacionar, não significa que gire. A barra pode estar presa, mas um binário conjugado, ele tende a causar uma rotação no corpo. É o único efeito dele. A força resultante de um binário dá zero. Então, o único efeito físico que prevalece é a tendência à rotação. Está aqui um binário. Se essa força para cá vale F, essa para cá vale menos F. A distância aqui é D, perpendicular às forças. Isso tende a rotacionar o corpo. Para cá. Isto é um binário. Tá? Este sisteminha chama-se binário ou conjugado. Como que a gente calcula o momento dele? Vamos imaginar a força aqui, ó. Ela tem uma posição, o ponto de aplicação da força. Lembra que a força é deslizante. Eu posso colocar a bundinha da força, ó. A bundinha da força aqui, ó. Eu posso colocar aqui. Então a força desliza, tá? Então, eu tenho aqui o vetor força. Qual é a coordenada dele? Em relação a um ponto O arbitrário que a gente chama de polo. O que é o polo? É um ponto arbitrário que eu vou medir o momento. Então, em relação a esse polo, a força tem coordenada RA. E a outra força tem coordenada RB. Como é que eu calculo o momento deste binário? O momento vai ser o momento causado pela força no ponto A e o momento causado pela força no ponto B. Então, vai ser RB, produto vetorial F, RB, produto vetorial F. Coloca a sua mão direita paralela ao RB e gira os dedos para o lado do F. Ó. Então, vai dar um momento para cá. Mais, tenho duas forças, então vou ter dois torques, mais RA, produto vetorial menos F. Tá aí. RA, produto vetorial menos F. Então, o torque do binário vai ser a soma dos torques de cada força, é o torque resultante. Ora, neste produto vetorial aqui, ó, eu posso aplicar a propriedade distributiva. Coloco o F em evidência. Ó.
Se eu coloco o F em evidência, isso aqui fica RB menos RA, produto vetorial F. RB menos RA, produto vetorial F. Quem é RB menos RA? Vamos analisar. Aqui está o RB. E aqui está o RA. Então, ó, esse é o RB. E esse é o RA. Eu vou traçar um vetor que liga o RB ao RA. Deixa eu colocar aqui na forma de vetores aqui, né? Eu vou colocar um vetor que sai da extremidade do A e vai para a extremidade do B. Este vetor, que faz o papel do R aqui nesse desenho. Ó. Este triângulo aqui é este triângulo aqui. Então, aqui é o vetor R. Repara o seguinte. Quem está com a cabecinha de quem na bundinha de quem? O RA está com a cabecinha dele na bundinha do R. Então, RA mais R tem que dar RB. Então, RA mais R tem que ser igual a RB. Isola o R. Quem é o R? Ele é o RB menos o RA. Opa, então RB menos RA é o vetor R, que é a distância entre as duas forças. Que é a distância entre essas duas forças. Então, esse cara aqui é o R. Então, R, RB menos RA. Logo, o torque, o momento de força causado pelo binário é R produto vetorial F. Mas quem é R agora? R é a distância entre as duas forças. É a distância entre as duas forças. Repara uma coisa, não depende mais do RA nem do RB. O momento de um binário, ele é independente de RA e de RB. Ele só depende do R. Tá? Então, ele depende das coordenadas aqui e das coordenadas aqui. Ó. Não depende mais de OA e OB. Porque quando eu faço OA menos OB, as coordenadas aqui, ó, eu matei. Logo, o que acontece? Eu só dependo da distância entre os dois vetores. Ele não está mais ligado à origem do meu sistema. Ele só depende dessa distância aqui. Ó. Então, o momento de força de um binário, a gente chama de vetor livre. Ele não depende mais da origem do sistema ali de coordenadas. Se ele é um vetor livre, eu posso colocá-lo em qualquer posição do corpo que o efeito físico é o mesmo. Então, ele só tende a rotacionar o corpo aqui. Ó. Se eu transportá-lo para cá, ele vai rotacionar para o lado. Em qualquer ponto que eu colocar, funciona. Então, o momento de força de um binário é um vetor livre, não depende mais da origem do sistema de coordenadas. E eu posso escolher qualquer ponto do corpo para conectar um binário. E isso vai facilitar a nossa vida. Então tá aqui, olha. O que o binário faz? Ele causa rotação. Coloca a mão direita paralela à distância e gira para o lado de uma das forças. O dedão indica o torque do binário, indica o momento de força do binário. Lembrando que ele é um vetor livre. Onde eu colocar no corpo,
serve. Não depende da origem do sistema de coordenadas. E uma coisa, os binários podem ser equivalentes. Quando é que dois binários são equivalentes? Quando eles geram o mesmo torque. Quando eles produzem o mesmo momento de força. Olha esta figura aqui da esquerda. É um registro. O indivíduo vai fechar esse registro aqui, ó. Então ele aplica uma força de 30 newtons para cá e uma de 30 newtons para cá. O diâmetro disso é 0,4 metros. Qual é o momento de força deste binário? O momento de força deste binário vai ser módulo de R, módulo de F, que é produto vetorial, seno do ângulo entre eles. Mas aqui tem uma vantagem. Como a força no binário é sempre perpendicular à distância, o ângulo é 90 graus e seno de 90 dá 1. Então, eu sempre posso escrever o momento como sendo F vezes D, no caso do binário. Então, o momento aqui desse binário vai ser força 30 vezes a distância, 0,4. 30 vezes 0,4 vai dar 12. Então, este binário tem um torque de 12 newtons-metro. Agora, eu posso, na mesma válvula, no mesmo registro, mudar a distância que eu seguro do eixo de rotação. Se eu diminuo a distância, para gerar o mesmo torque, eu vou ter que aumentar a força. Então, se eu diminuo a distância, eu vou ter que aumentar a força. E o que é que vai acontecer neste caso? Se a distância diminui, a força aumenta. Se a distância aumenta, a força diminui para produzir o mesmo binário, para produzir o mesmo torque do binário. Então, olha neste caso. A distância antes era 0,4. Reduzir para 0,3. Eu vou ter que aumentar a força para 40, de tal maneira que o torque não se modifique. Ó. O momento é igual a 40 vezes 0,3, que vai dar 12 newtons-metro. Então, o binário da direita e o binário da esquerda são equivalentes, porque eles produzem o mesmo torque. Tá aí. Momento resultante de binários. Momento resultante de binários. Então, olha, imagina que eu tenha um binário. Ele não está mostrando as forças, só está mostrando o torque do binário. Isso aqui, alguém tentou girar isso aqui, ó, e tentou girar isso aqui. Então, gerou um binário que deu um torque M1 para cá e M2 para cá. Esse primeiro torque está ao longo desse eixo. O outro torque está ao longo deste eixo. Tá aí. Você fala, não, professor, tudo bem, mas o outro torque está mais para cima. Tá, mas o torque é um vetor livre. Então, eu posso escrever este torque aqui, ó, esse torque de um binário, tá? Esse torque do binário, esse momento de força do binário, eu posso colocá-lo aqui, ó. Já que ele é livre, eu posso transportá-lo daqui para cá. Então, eu vou escrever este torque do binário aqui, aqui. E este torque do binário aqui, aqui. Coloquei os dois no mesmo plano. Lembre-se, torque de binário é um vetor livre. Eu posso transportá-lo para qualquer canto. Fazendo isso, esses dois vetores estão bundinha com bundinha.
usa paralelogramo, ó. Isso aqui vai te dar o momento de força resultante dos binários. O momento de força resultante dos binários. Ou seja, esses dois binários produzem um momento resultante. E quanto que vale esse momento? Bom, pela regra do paralelogramo, o momento resultante é a soma do momento de cada binário. Então, MR é igual a M1 mais M2. O momento resultante dos binários é igual ao somatório dos momentos de cada binário. Como o momento de um binário é R produto vetorial F, o momento resultante de um binário é o somatório de R produto vetorial F. Tá aí. Pessoal, onde que a gente produz binário? Toda vez que você gira alguma coisa. Pega o volante do carro, gira, você está fazendo um binário que é forças opostas agindo ao longo de uma distância de maneira perpendicular a elas. Quando você pega a maçaneta da porta e gira, normalmente a gente faz um binário também. Principalmente se a maçaneta for redonda. Quando você pega uma chave de roda, que tem um formato assim, ó, prende aqui no parafuso e gira, então você vai causar um binário aqui, ó. Você vai aplicar uma força para cá e uma força para cá. Essa distância aqui é R. E aqui são as forças F. Então ele não aparece 1, mas aí quantos anos você tem, Rafael? Fala pra mim. Isso aqui é um binário. Esse binário gira, ó. Se eu colocar minha mão direita paralela ao R e empurrar no sentido da força, minha mão vai ter que virar de ponta cabeça. O torque desse binário... apaguei. O torque deste binário, ele vai ser um vetor apontado para baixo. Este é o momento do binário. Tá aí. Vamos fazer esse exercício aqui, olha. Determinar o momento do binário resultante dos 3 pares de força que atuam sobre a placa da figura. Eu tenho 3 pares de força agindo sobre a placa da figura. Vamos reconhecê-los quem são. Bom, aqui eu tenho um par, 300 libras e 300 libras, ó, opostas ao longo de uma distância. Isso aqui é um binário. Vamos reconhecer outro binário aí. Eu tenho uma força de 200 libras e outra de 200 libras agindo em sentidos opostos ao longo dessa distância aqui, ó. Forma um binário. E eu tenho esta força de 450 libras e esta de 450 libras, sentidos opostos agindo ao longo sobre esta linha aqui, ó, perpendicular a ela. Forma outro binário. Então eu tenho 3 pares de força formando 3 binários sobre esta estrutura. Ele quer que eu calcule o momento resultante desses binários. Então vamos lá. O
Quem é o momento resultante dos binários? É a somatória dos momentos de cada binário. Então, momento resultante. Como que eu calculo o momento do binário de F1? Ó, a linha de ação de F1 é essa aqui, ó. Essa é a linha de ação de F1. Esta é a linha de ação de F1 também aqui, ó. Então, são duas forças que eu posso escrever em qualquer ponto ao longo desta linha. E aqui é a distância perpendicular a elas. Essa é a distância. Então, quem é o momento de F1? Vou chamar de momento 1. Ele vai ser R1, produto vetorial, apenas uma das forças. Escrevendo em módulo, o momento de 1 vai ser, primeiro, esse torque é positivo ou negativo? Coloca a mão paralela ao R, que é o vetorzinho marrom, e gira para o lado de qualquer uma das forças. Se o teu dedão entrar no plano da tela, o torque é negativo. Se ele sair, é positivo. Então, como está entrando, isso aqui vai ser menos qualquer uma das forças, que elas são iguais, vezes a distância. Qual a distância? D1, que é essa aqui, ó. Que vale 4 pés. Ó. Tá aí. Da mesma maneira, a gente vai calcular, esse aqui é o torque 1. Da mesma maneira, vamos calcular para a força F2. Para a força F2, ó, esta é a linha de ação dela. Esta é a outra linha de ação dela. E aqui é a distância entre elas. Veja que eu posso transportar minha força em qualquer ponto ao longo dessa linha. Vou colocar aqui, ó. Apaguei sem querer, desculpa. Aqui é a linha de ação de F2. Aqui é a linha de ação de F2. E aqui é a distância entre elas. Tá aí. Esse cara aqui é a distância D2. E agora eu posso escrever meu vetor F2 em qualquer ponto ao longo desta linha. Então, escrevê-lo aqui, ó. Coloco aqui, ó. Esse é o F2 e esse é o F2. Quem é o torque 2? Vai ser F2, D2. Positivo ou negativo? Coloca a mão direita paralela ao vetor D2. Gira para o lado de qualquer uma das forças. No sentido que ela aponta, claro. Se o dedão sair da tela, o torque é positivo. Se o dedão entrar na tela, o torque é negativo. Nesse caso, o dedão sai, é positivo. É este cara aqui, ó. E quem é o binário, o torque do binário de F3? Eu tenho essa distância, que já está na... Então, é F3, D3. Então, o torque 3 vai ser F3, D3. Coloque a mão direita paralela à distância 3 e gira para o lado da força. A força que está na extremidade dos seus dedos. Se o dedão estiver entrando na tela, o torque é positivo. Se estiver saindo, o torque é negativo. Neste caso, o dedão... Eu falei o contrário. Se estiver entrando, o torque é negativo. Se estiver saindo, é positivo. O dedão está entrando na tela, torque é negativo. Que é esse cara aqui, ó. Uma vez que fizemos a análise, quem é o momento resultante desses binários? É o somatório dos momentos.
Então, o momento resultante é menos F1D1 mais F2D2 menos F3D3. Então, o momento resultante vai ser F1, 200 libras, D1, 4 pés, então é menos 200 vezes 4, F2, 450 libras, D2, 3 pés, mais 450 vezes 3, F3, 300 libras, D3, 5 pés, então menos 300 vezes 5. Fazendo essa conta, o momento resultante desses binários dá menos 950 libra-pé. Menos 950 libra-pé. Olha aqui, determinar a magnitude e a direção do momento do par de forças, ou que é do binário, né? Que atua sobre a engrenagem conforme a figura. Olha, aqui tem muitas formas de resolver, mas dá para enxergar que tem um binário aí? Quem fala, professor, eu não enxergo o binário. Então, ó, vou pegar a linha de ação desta força. A linha de ação dessa força é essa aqui, ó. Vou pegar a linha de ação dessa força. Em qualquer ponto que ao longo dessa linha que eu colocar a força, está valendo. E vou pegar uma distância perpendicular a essas duas retas. Vou pegar essa aqui. Então, eu tenho uma força agindo aqui e outra força agindo aqui. Ó. Isso aqui é um binário. Isso aqui é nitidamente um binário. Como que eu posso calcular esse binário? Se eu descobrir o valor dessa distância, eu calculo. É uma forma de resolver, mas não é a única. A gente já tem todo um conhecimento prévio de torque e momento para poder brincar com esse problema de outras maneiras. Mas se eu descobrir essa distância vermelhinha, eu determino o momento desse binário. Mas vamos ver. Ó, com relação ao eixo X aqui, ó, a força está fazendo um ângulo de 30 graus. E aqui, idem. Ó. Eu posso também utilizar dessa informação. Uma maneira de resolver. Ó. Posso pegar esta força e decompor em x em y. Se aqui vale 600 newtons e aqui é 30 graus, aqui é 600 cosseno de 30 graus, porque está com um ângulo. E este aqui vale 600 seno de 30 graus. Aqui, idem. Decompôs em eixo x e eixo y. Tá aí. Agora, eu vou calcular o momento resultante em relação ao ponto O. Olha, o momento resultante em relação ao ponto O. Repara uma coisa. A linha de ação dessa força, ó, ela passa pelo polo. Toda força que passa pelo polo não gera torque. Então, a componente X da força de cima não gera torque. E olha, a componente Y da força de baixo também passa pelo polo. Não gera torque. Então, nenhuma dessas duas forças gera torque. Quem vai gerar torque serão apenas esta força e esta força. Tá aí. Então, quem é o torque? A soma dos torques. Quanto que vale esta força vezes essa distância? Aqui é 600 cosseno de 30 vezes a distância que é o raio, que é 0,2. Esse torque, girando para cá, coloca teu dedão, ó. Teu dedão vai sair da tela. Então, é positivo. E esta força aqui, ó,
vezes essa distância, 600 seno de 30 vezes 0,2. Coloca seu dedão paralelo à distância e gira para o lado da força. Tá? A força tem que estar sempre na ponta dos dedos, hein? Então, teu dedão vai entrar no plano aqui da tela. Então, ela é negativa. Tá aí. Fazendo essa conta, esse torque dá 43,9 Nm. Positivo quer dizer que o torque resultante, o dedão sai da tela. Se eu quisesse calcular em relação a um outro ponto, poderia? Poderia, tá? Olha só, vou escolher o ponto A para calcular o torque, esse ponto aqui, ó. O ponto A em vez do ponto O. Vamos ver. Como? Veja, voltando no ponto O, esta força não gera torque. E esta força não gera torque. Sobrou esta e esta. Somente essas duas forças vão gerar torque, tá? Vamos calcular em relação ao ponto A. Ó, esta força passa pelo ponto A. Não gera torque. Esta força passa pelo ponto A. Não gera torque. Então, essas duas aqui, ó, não preciso calcular nada, porque nenhuma das duas gera torque. Agora, esta força, qual é a distância dela em relação ao ponto A? Pega a linha de ação dela aqui, ó. A distância dela em relação ao ponto A é essa distância aqui, ó. Que é igual a esta aqui, ó. Que ela vale 600 cosseno de 30 vezes 0,2. Tá aqui. E esta força aqui, ó. Pega a linha de ação dela. A linha de ação desta força, desta aqui, ó. Esta aqui, ó. Pega agora a distância do ponto A. É esta aqui, ó. Então, esta força, ela age aqui, ó. Vezes essa distância. A força aqui vale 600 seno de 30. A distância 0,2. 600 seno de 30 vezes 0,2. Esse torque é negativo. Está aqui. Portanto, o resultado vai dar o mesmo. Está aí. Professor, mas eu peguei um outro ponto e deu o mesmo? Se você lembrar, as duas forças F formam um binário. O binário é livre, é um vetor livre, então em qualquer ponto que eu pegar vai dar o mesmo resultado. Este aqui. Determinar um momento do binário que atua sobre o tudo não, sobre o tubo. Aqui ficou errado. Deixa eu corrigir aqui. Sobre o tubo. Ficou sobre o tudo. Então, determine um momento do binário que atua sobre o tubo da figura. O segmento AB está dirigido 30 graus abaixo do plano XY. Então, isso aqui está 30 graus abaixo do plano XY. Ele quer o momento de binário. Tenho duas forças iguais e opostas. Ó. A linha de ação dessa força é esta aqui. A linha de ação dessa força é esta aqui. E a distância entre elas, esta aqui. Então, eu posso transportar
já que a força é um vetor deslizante, posso colocar essa força aqui, ó, e essa força aqui. Isso aqui é um binário. Ele quer o momento desse binário. Então aqui a gente pode resolver de algumas maneiras. Vou apresentar algumas maneiras de resolver esse problema. Solução 1. Eu vou calcular o torque em relação a O. Posso. Isso aqui é um binário. Binário é um vetor livre. Qualquer ponto que eu pegar, dá certo. Até fora do corpo. Tá? Então, olha. Vou calcular o torque dessas forças em relação ao ponto O. O momento resultante vai ser a soma dos momentos de cada força. Então, vai ser RA vezes a força, mais RB vezes a outra força. Quem é RA? RA é a distância do ponto O ao ponto A. Então, esse é o vetor RA. Quem é RB? É a distância do ponto O ao ponto B. Então, é essa aqui. Se eu fizer o produto vetorial dessa distância por esta força, mais o produto vetorial desta distância por esta força, vai me dar o torque resultante. Então, RA, que é essa distância, vezes essa força. Essa força vale quanto? Ela está ao longo do eixo Z, contrária ao eixo Z. Então, ela vale menos 25K. O RA eu não sei. O RB vezes essa força aqui, que vale mais 25K. Então, está aqui. São esses produtos vetoriais que eu preciso resolver. Então, olha, quem é o RA? O RA é essa distância. O RA é essa distância. Essa distância está no eixo Y somente. E ela vale 8 polegadas. 8 polegadas. Então, essa distância mede 8 polegadas J. Está aqui. 8J. Produto vetorial menos 25K. Está aqui. Agora, quem é o RB? O RB eu posso calcular da seguinte maneira. Vai ser as coordenadas desse ponto aqui, ó. A coordenada desse ponto aqui, ó. Porque a força está agindo aqui. Mas eu posso jogar essa força aqui para cima. Então, eu posso, força é um vetor deslizante, eu posso colocar essa força aqui, ó. Se eu colocar essa força aqui, o meu vetor RB vai se tornar este cara aqui agora. Então, eu preciso descobrir quanto que vale essas distâncias. Essa distância aqui é a distância em Y. Ela vale 8J. 8J. Está aqui. 8J. Essa distância. Essa distância aqui em X. Essa distância em X. Ela vale... é o cateto adjacente desse ângulo aqui, essa distância aqui, ó.
cateto adjacente desse triângulo. Ela está com ângulo, então ela vale 6 cosseno 30 i. 6 cosseno 30 i. E tem essa profundidade aqui, ó. Profundidade que vai dar profundidade em K. Ó. A profundidade, veja, eu estou querendo pegar o ponto B. O ponto B está abaixo do plano XY. Então eu preciso, deixa eu desenhar aqui de novo, de outra maneira. Eu preciso, para esse ponto B, uma coordenada em Y, uma coordenada em X e uma coordenada em Z. Ó, em Y, esse aqui é o tamanho de Y, vale 8J. Em Y, vale 8J. Em X, é a componente em cosseno dessa distância. Então, é 6 cosseno 30. E em Z, vale esta profundidade aqui. Ó. Esta profundidade aqui, ó, ela vale quanto? 6 seno de 30. Como isso aqui está abaixo do eixo, é Z negativo. Então, é menos 6 seno de 30K. Então, este é o vetor RB. Produto vetorial 25K. Fazendo este produto vetorial, esse momento do binário vai dar menos 130J libra polegada. Tá aí. In aqui é a símbolo da unidade polegada do sistema inglês. Então, essa é uma solução. Vamos ver outra. Vou calcular, em vez de calcular o torque em relação a O, por ser um binário, eu posso pegar outro ponto. Vou calcular o torque em relação a A. Momento vai ser a distância de A até B vezes a força. Tá? Então, ó, joguei, tá aqui a força em B, 25 libras, aqui, só fazer o produto vetorial dessa distância por uma das forças. Então, tá aqui. Agora, quanto que vale RAB? RAB, ela vai ter ela vale daqui até aqui. Então, ela vai ser a coordenada de A menos a coordenada de B. Coordenada de A menos a coordenada de B. Veja, se eu jogar esse cara aqui para cima, ele é componente em cosseno, então isso aqui vai dar 6 cosseno de 30. Esse aqui é o... Quando eu jogo ele para cima, aqui, ó, 6 cosseno de 30 é a componente do eixo X. Então, é 6 cosseno de 30i. Só que ele tem uma profundidade em Z, que é essa aqui, ó. Então, tem essa profundidade. Essa profundidade vai ser 6 seno de 30. Só que negativo porque está abaixo do eixo Z aqui, ó. Então, é menos 6 seno de 30 vezes a força. Fazendo essa conta, dá exatamente o mesmo resultado. O momento da força igual a menos 130J libra polegada. Tá aí. O menos quer dizer que esse vetor, veja, ele não está ao longo do eixo Y. Se ele é menos, ele é contrário ao eixo Y. Então, o vetor momento de força aqui, ó, tá, aí não, tá para cá. Tá contrário ao eixo Y, no sentido do dedão aqui do desenho, ó. Tá aí.
E vamos calcular como um binário simples, que é a solução 3, não 2, né? Agora uma solução 3. Deixa só que deu uma travada legal agora. Está salvando. Então, mas eu posso tratar como um binário simples. Poderia? Poderia. Aí por que eu fiz todo esse cálculo vetorial? Para mostrar que é possível resolvê-lo via cálculo vetorial. Ó, binário 3. Solução 3. Então, ó, como que é? Usar o binário simples. O que é binário? O torque do binário não é força vezes distância, desde que elas sejam perpendiculares? Então, olha. Ó. Repara uma coisa, a força, 25 libras, vezes a distância. A distância aqui entre eles, ó, a distância entre eles é 6 cosseno de 30. Deixa eu só fazer essa conta se dá isso mesmo. 6 cosseno de 30, que dá 5,196. Essa distância aqui, se eu conheço o valor dela, ela vale 6 cosseno de 30. Então, é força vezes distância. Está aqui. Fazendo essa conta, dá os mesmos menos 130 J libra polegada. Dá exatamente a mesma coisa. Bom, próxima aula a gente vai estudar sistemas equivalentes de binário, vendo binários e torques de forças concorrentes, forças paralelas e forças coplanares, tá? E ver o conceito de torsor. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Obrigado.